Capítulo 27. Por fim, eles fizeram seus pedidos e comeram, e o local ficou um pouco mais cheio. Eve evitou pedir qualquer coisa com muito alho, por cortesia. Depois que Jim pagou a conta, eles ficaram sentados, olhando para as chaves na mesa. Ele estendeu a mão e puxou a chave do 208. Ela fez o mesmo com a chave do 204. Você sobe, disse ele, e eu pego essa bolsa no carro, ok? Tudo bem, concordou Eve. Havia uma ampla escada que levava ao segundo andar, e o quarto dela era um dos primeiros. A fechadura girou com um ruído agradável e ela abriu a porta. Uma cama king size, uma cômoda, uma TV na parede e uma mesa com um vaso de rosas. Ela se sentou na cama, sem nem mesmo tirar as sapatilhas pretas. Achava que estaria insegura, mas estava apenas inquieta, ansiosa, esperando que ele batesse na porta. Então, ele bateu. Ah, oi, disse Eve quando ele estendeu a bolsa em sua direção. Muito obrigada. Excelente serviço. Ele deu uma olhada no quarto dela. Muito bom. Obrigada pelas flores. Eu sei que é clichê. Por um bom motivo. Enquanto está parado na porta do quarto, ela se surpreendeu mais uma vez com sua altura. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse ele, mas agora vai ser muito excitante para mim quando você bater na minha porta em alguns minutos. Você parece confiante. Jim se aproximou até ficar apenas 1 centímetro dela. Os olhos dele são tão verdes quanto uma folha na primavera. Foi o que passou por sua mente. De maneira espontânea, brutalmente brega e 100% verdadeira. Eu sou otimista. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Depois, olhou para os lados do corredor. Não vou beijar você no corredor, porque as pessoas vão ficar olhando. Agora vá para o seu quarto e não pegue no sono. Acredite em mim, Eve, não vou pegar no sono. Ele se afastou e entrou no quarto do outro lado do corredor, e ela fechou a porta. No banheiro, Eve escovou os cabelos. Quando se aproximou do espelho e estendeu a mão para limpar algo de sua bochecha, reparou no brilho dos anéis. A aliança de ouro simples e o diamante solitário foram tirados pouquíssimas vezes desde o casamento. Quando os puxou, os anéis deslizaram pelo nó do dedo e deixaram o fantasma de uma listra pálida. Por um minuto, olhou para a própria mão. Apenas sua mão, com a mesma aparência de quando tinha 18 anos. Só que depois de mais ou menos 15 anos de exposição ao sol. Ela colocou os anéis na pia e tirou os sapatos. Com os pés descalços, abriu a porta e atravessou sorrateiramente o corredor vazio até o 208. Bateu 2 vezes. Quem é? Você sabe quem é. Qual é a senha? Parecer e aprovação. Houve uma pausa. Então, em meio a um sorriso que ela conseguiu ouvir em sua voz, ele disse: Está aberta, recostando-se nela. Jim estava sentado na cama, vestindo camiseta branca e calça jeans, com as costas apoiadas na cabeceira, as pernas esticadas e os pés descalços. Oi, disse ela. Oi, prazer em vê-la. Ela sorriu e se moveu rápido, subindo na cama, passando os braços em torno do pescoço dele e beijando-o de uma maneira que fez como se sentisse voraz e incrível. Eve não conseguia contar quantas vezes havia tocado o ombro, as costas, o cotovelo e o quadril dele de forma inocente na teoria, mas na verdade porque queria aquilo. Exatamente aquilo. Ela deslizou a mão por baixo da camisa dele e ele atirou, demonstrando uma destreza que fez com que ela ficasse instantaneamente grata pelo mundo dos esportes profissionais, que fora isso era entediante. Ele deslizou os dedos sobre a barra do suéter dela, mas então ele parou. Ele se afastou, um pouco sem fôlego, e olhou nos olhos dela. O que foi? Perguntou Eve. Uma batida do coração, depois outra. Jim continuou olhando para ela. De repente, Eve bateu com a mão no ombro dele com tanta força que soou como um tapa. Ah, vá em frente. Sim, vá em frente, sem dúvida, vá em frente. Ele sorriu, quase parecendo tímido. E ela o ajudou a desabotoar o suéter e afastá-lo dos ombros até cair. Ele pegou a mão dela e admirou seus dedos. A listra fantasma que em seguida beijou. Quando a soltou, ela pousou a mão no ombro direito dele, que Jim sempre massageava como se doesse. Permaneceu um tempo ali. Em seguida, deslizou a mão pelo braço dele até seus dedos se entrelaçarem.
Quando pensasse naquilo mais tarde, e ela pensou, seria como se alguém tivesse emendado 1 ou 2 segundos de um filme de cada vez, perfeitamente nítidos, mas desarticulados e talvez fora de ordem. Ele beijou a palma da mão dela em um determinado momento, o que a surpreendeu. Ela tirou o restante da roupa desajeitadamente, deitada de costas, ficando com o pé preso na perna da calça jeans e puxando-a enquanto ele a provocava. Volte aqui, não precisa tirar se não quiser, eu dou um jeito. Vou demorar mais se você me fizer rir. Eve esperava ficar envergonhada, sentindo o ar e a respiração dele por toda a sua pele, sabendo que ele a estava mapeando pela primeira vez. Mas não ficou. Pela primeira vez conseguiu manter a mente dentro do corpo, talvez até subserviente a ele por um breve momento. Ela se lembrava de ouvir a si mesma ofegar e de estender a mão para tirar o suor da testa dele. Lembrava-se de ver o cabelo deslizar pelo ombro nu dele. A avidez levou à falta de jeito. Eve bateu com o joelho na coxa dele. Jean, sem querer, deu uma cotovelada na barriga dela. E quando isso aconteceu, ela riu e ele beijou sua testa. Sua barriga está roncando? Você estalou um dedo? Tem espaço suficiente? Você está bem? Definitivamente bem. Foi diferente, disso tinha certeza. Ela acabou não usando os lençóis do quarto 204. Adormeceram e, quando se deram conta, tinham acordado às 3 da manhã e estavam deitados com o rosto a centímetros um do outro, sussurrando sobre um sonho que ela teve com House of Power. Eve disse que estava com frio e Jim procurou a camiseta e lhe entregou. Ele ajeitou os cabelos dela e os dois pegaram no sono mais uma vez. Eve acordou de novo um pouco depois das 5:30. Se virou e viu Jim deitado de costas, profundamente adormecido, visível pela luz da rua, entrando pelas frestas das persianas. Ela não era uma daquelas mulheres que ficavam observando outra pessoa dormir. Isso seria estranho. Então, fechou os olhos e o ouviu inspirar e expirar. Sincronizou a respiração com a dele e voltou a dormir. Quando abriu novamente os olhos, estava claro lá fora. E Jim estava acordado, olhando para o teto. Ela se espreguiçou e ele se virou para olhá-la. Oi. Oi. Eve se sentou na cama para se inclinar até tocar a ponta dos pés e alongar as costas. Ele acariciou suavemente a pele entre suas omoplatas. Dormiu bem? Sim. Ele estendeu o braço por trás dela, que se encolheu e voltou a se deitar, apoiada no peito dele com o braço sobre seu abdômen irreal. Não era um lugar tão ruim para se deitar, apesar de tudo. Então, disse ela por fim. Então. Ele pegou a mão dela, descansando sobre a sua tatuagem, e brincou com seus dedos. Acho que machuquei o quadril, falou ela. Sério? Ele parou o que estava fazendo. Você tá bem? Estou, ela riu. Estou bem, pare. É só que sabe quando você começa a malhar com um treinador novo? Dinha encarou. Não sei como devo me sentir diante do fato de você ter esquecido que eu era um atleta profissional nesse momento. Ah, bem observado, disse ela. Enfim, acho que é parecido com isso. Não é nem um pouco parecido. Que academia você anda frequentando? Tenho me exercitado sozinha na maior parte do tempo, se é que me entende. Bem, comentou Jim, passando o braço sobre ela. Agradeço por ter dado tudo de si. Espero que tenha valido a pena. Sim, sem dúvida nenhuma, valeu a pena. Ela olhou nos olhos dele, com uma expressão séria. Encorpado, com notas amadeiradas. Eles riram com suas vozes roucas de quem haviam acabado de acordar e Eve beijou o ombro dele. Que horas são? Ele checou o celular. 8h27. Então, o que fazemos agora? O check-out é às 11. Preciso tomar um banho. O café da manhã é servido lá embaixo, eu acho. Eve virou a cabeça, olhou para ele e retrucou. Não foi isso que eu quis dizer. Ah, disse Jim. Quer dizer, não estou tentando iniciar uma conversa sobre status de relacionamento. Nada de conversa sobre status de relacionamento antes de todos estarem vestidos e terem tomado café da manhã. Acho que é uma boa regra. Só não sei ao certo onde você vai querer dormir amanhã e coisas assim. Foi isso que eu quis dizer. Houve uma pausa. Talvez tenha sido a pausa mais longa do mundo. Foi como se a maré tivesse subido e baixado, aviões tivessem decolado e pousado, edifícios tivessem sido construídos antes que ele falasse. Eu gosto muito de você, disse ele.
Que bom, porque eu também gosto muito de você. E você mora aqui, e eu moro em Nova York. Verdade. Tenho que admitir que não pensei no que vai acontecer muito mais adiante. Claro. Como se faz para parecer completamente tranquila quando se está sem calcinha? Ela se sentou e se virou, recostando-se no travesseiro. Acho que seria melhor se mantivéssemos o que aconteceu apenas entre nós. Você não quer contar pro Andy? Não quero contar pra ninguém. Você não vai ficar aqui. E se meu pai, a Kel, o Andy e sabe-se lá quem mais souberem do que aconteceu, vão concluir que você vai ficar ou que eu vou embora. E acho que é melhor evitar. Além do mais, neste momento, não há nada para contar, a não ser, você sabe, isso. E não é como se você fosse ser meu par no baile de formatura. Posso trazer um bracelete com flores naturais da próxima vez. Ei, não faça promessas que não vai cumprir. Ela alongou os braços. Tenho dedos estranhos e está vendo como eles são tortos? Jim colocou a cabeça ao lado dela no travesseiro. Parecem dedos. Ela cruzou os braços sobre o corpo. Você não sabe como é ser um simples mortal. Olha, você precisava ver como é dentro do meu cotovelo. Parece com as coisas no começo de Aui. Aui, animação? Sim, quando o mundo inteiro é apenas sucata, metal retorcido e coisas amassadas. É assim que os cotovelos dos arremessadores são por dentro. Fiz uma ressonância magnética uma vez e o médico disse: tem uma boa e uma má notícia. A boa é que seus ossos ainda estão unidos em todos os lugares em que deveriam estar. A má é todo o resto. Ela fez uma pausa. O que eles fazem quando os ossos não estão mais unidos? Cirurgia. Pegam um tendão da sua perna e prendem novamente os ossos do seu braço. Mentira. Verdade. Se isso não funcionar, usam partes de um cadáver. Eles não fazem isso. Com certeza fazem. Fazem isso em adolescentes. Espere. Como se prende um osso a alguma coisa? Fazendo um buraco no osso e amarrando. Ai, meu Deus. É nojento. Ele massageou o cotovelo só de pensar. Já quebrou algum osso? Quando tinha 8 anos, pulei de uma mesa de piquenique e quebrei o braço. Por que você pulou de uma mesa de piquenique? Ela virou a cabeça na direção dele. Porque o Johnny Code disse que eu tinha medo de pular da mesa de piquenique. Sua fase durona. Exatamente. Quando tinha 15 anos, quebrei a clavícula esquiando, contou ele, apontando para o local da fratura. Meu pai ficou uma fera. Você deveria ir para a faculdade com uma bolsa de estudos por causa do beisebol, mas fica por aí com esses idiotas fazendo acrobacias. Eu não tinha dito a ele que íamos esquiar. Eu não deveria ter ido, mas fui assim mesmo. E o que ele fez? Jim riu. Nada. Ele não queria que eu deixasse meus amigos desmiolhados me atirarem de uma montanha em uma asa delta. Eu ia chegar em casa todo quebrado e ele não ia poder me mandar para a faculdade. E ele queria que eu fosse para a faculdade. O que você fez na faculdade além de jogar beisebol? Eu me formei em química. Se virou para olhá-lo. Está brincando. Ah, entendi. Você achou que eu tinha feito aulas de mentirinha? Só um monte de introdução a voltas na pista e como enfaixar o tornozelo? Não, claro que não. Eu só não sabia. Ela olhou pro teto. Por que escolheu química? Dá para fazer coisas, respondeu ele. Você mistura isso com aquilo e se sabe como funciona, pode fazer com que uma coisa fique azul, esquente ou exploda. Era uma maluquice, mas uma maluquice previsível. Você podia fazer algo soltar fumaça verde ou se transformar em espuma, mas acontecia da mesma maneira todas as vezes. Então você registra e bum, eis o resultado. Com o beisebol é a mesma coisa. Parece loucura, mas é tudo física. Parece que não tem lógica, mas tem. Quer dizer, exceto quando não tem, obviamente. Ela virou de lado e se apoiou no cotovelo, percorrendo o dedo anelar o osso do supercílio dele. O que foi essa cicatriz aqui? Uma bola na cara no primeiro ano em Cornell, contou ele. Sangue escorrendo, sem parar. Você se lembra das pessoas normais que eu disse que namorei? Eu tinha uma namorada na época, Trace, que estava na arquibancada e ela desmaiou. Apenas, bum, desmaiou. Eu me senti péssimo. Pelo que me contaram, ela olhou para mim e escorregou da cadeira como em um desenho animado do Patolino. Uma amiga a fez recobrar os sentidos jogando um copo cheio de Coca Diet com gelo no rosto dela. Ai, que jeito horrível de recobrar a consciência. Então eles me levaram para o hospital e colaram meu rosto de novo. Você não levou pontos? Não, cola mesmo.
Quando liguei para casa e contei para minha mãe que fui levado para o pronto-socorro e consertado com cola, ela desligou e ligou para o hospital. Meu pai contou a ela que não parava de dizer: "Vocês colaram meu filho? Isso não é um projeto de artesanato?" Coisas assim. Mas então os médicos explicaram que não era cola, que se chamava pele artificial. Aí ela disse: "Ah, então tudo bem." E ele fez um gesto como se estivesse desligando o telefone. "É realmente esse o nome, pele artificial?" perguntou ela. "Não faço ideia, mas ela se sentiu melhor. Já levou pontos?" "Uma vez no joelho, e outra alguns anos atrás quando pisei um caco de vidro na sala de estar." Ai, sangue por toda parte. Foi realmente nojento. Imagino. Quase sem se dar conta do que estava fazendo, Eve usou o dedão do outro pé para sentir a cicatriz na sola, onde os médicos da emergência tinham feito a sutura. Havia sido um copo quebrado por Tim. Ele estava irritado, mas ela disse à enfermeira que tinha quebrado o copo na cozinha. "Escorregou da minha mão." Eve passou o dedo na têmpora de Jim até a mandíbula e estremeceu diante de uma nova marca vermelha e profunda acima da clavícula. "Ah, droga, acho que machuquei você aqui, tem uma marca." Ele se sentou na cama até conseguir se ver no espelho sobre a cômoda e inclinou a cabeça para o lado. "Isso não é um machucado", disse, sentindo com os dedos. Virou-se para Eve e abaixou o queixo até estar olhando para ela através de seus cílios impressionantes. "Você me deu um chupão", ele repetiu. "Você me deu um chupão." Ela semicerrou os olhos. "Espere, quando eu fiz isso?" Aí se lembrou. "Ah, eu fiz isso, é verdade." Ela sorriu e cerrou os dentes. "Me desculpe." "Não se desculpe. Merda, isso é quase o suficiente para eu colocar no Instagram. Vou dizer, me divertindo no Maine. Em seguida, coloco a foto. Tcharam! Ele pegou o telefone. "Vou tirar uma selfie." "Não vai nada." Rindo, ela também esticou o braço para pegar o telefone, mas não teve nenhuma chance diante da sua considerável envergadura e acabou deitada por cima dele, a centímetros de seu rosto, com a barba por fazer, enquanto ele segurava o telefone fora de seu alcance. "Não dói", sussurrou ela. "Dói?" "Não", sussurrou ele, sorrindo. "Não dói."